Olá, meus queridos, eu sou a Vani, vim falar mais um pouquinho sobre o Evangelho no Lar, essa ferramenta linda, maravilhosa, né, que muda a nossa vida, que transforma, que precisa ser transformado em nosso coração, abre a nossa consciência, né, que vem os espíritos amigos fluidificar a nossa água, nosso alimento e trazer paz para o nosso coração, né? Então, como fazer o evangelho? Escolher um dia e um horário fixo, porque a espiritualidade são equipes que vêm fazer o evangelho conosco, trazem irmãos que estão no mesmo propósito do aprendizado, né? Eles, quando estão aqui à nossa casa, eles acolhem os irmãos que estão à nossa volta, que desencarnaram, que não tem o entendimento ainda, né? Esses irmãos vão escutando o nosso evangelho, vão se abrindo e acabam pedindo para serem levados, né, e são acolhidos com muito amor e carinho pela espiritualidade amiga, né, e os que não querem acabam se afastando e vão ser socorridos em outro momento, né. Então é um momento muito especial onde a gente fala tudo em voz alta, né? A gente lê em voz alta, fala o que entendeu do estudo em voz alta para que esses irmãos que estão à nossa volta possam nos escutar e entender o que nós estamos falando, né? E a gente possa passar para eles um pouquinho do que a gente entendeu, né? Então no dia e horário fixo, um pouquinho antes eu coloco uma música para elevar a vibração, né, da casa ali, daquele estudo, do momento. Eu coloco a água, né, que vai ser fluidificada, daí quando acaba o evangelho cada um bebe um pouquinho, eu coloco no filtro, no potinho dos meus animais, no aquário, na geladeira, nas minhas plantinhas, e antes de acabar vai sempre completando para dar até a próxima semana, né? Daí eu faço uma leitura rápida de um livrinho de cabeceira, né, na hora exata. Depois eu faço uma prece de abertura. Depois eu leio, eu faço, né, o evangelho, né, o estudo com o evangelho segundo o Espiritismo, mas pode ser qualquer mensagem edificante, a Bíblia, qualquer mensagem que traga reflexão, né, para o nosso estudo, né, onde fale alguma coisa boa, né, onde traga ensinamentos para nós. Depois que a gente lê, né, a gente vai falar o que entendeu. Se tiver outras pessoas fazendo junto, a gente abre para que, se eles quiserem falar também, fale o que cada um entendeu. Depois a gente faz uma prece de encerramento e vai distribuir a nossa aguinha. É uma coisa rápida, de 15, 20 minutos, aí depende de quantas pessoas tem, né, de como a pessoa faz, da dedicação dela, meia hora, o quanto, né, o importante é fazer com o coração aberto, com muita gratidão, com amorosidade, né, porque esses irmãos vêm aqui fazer conosco, né. Então é um trabalho maravilhoso deles, né? Uma doação deles para nos ajudar, né? Então nós somos os mais beneficiados. Então fazer com amorosidade, né? Que com isso a gente se conecta mais com Deus, a gente acaba sendo mais intuído e acaba absorvendo melhor os ensinamentos, né? E o propósito é esse, né? Abrir o coração, conhecer a verdade, se libertar da ignorância, do não conhecimento e praticar essas verdades que vai abrindo, né, no nosso coração, na nossa consciência, e isso muda a nossa vida, né? Então vamos começar aqui o nosso evangelho. Eu vou ler uma leiturinha rápida. Ó. Perdoar. Senhor, ensina-me a perdoar, a esquecer o que passou. Quem abraça a paixão, a violência e o ciúme encontra à frente decepção e arrependimento. Não tenho que fazer justiça por mim mesmo, a justiça te pertence, Senhor. Ante quem me magoa, o melhor é deixar o tempo passar, perdoar, esquecer, pensar em algo proveitoso. Neste momento quero paz, quero curar as minhas feridas, apagar lembranças tristes, não prejudicar a ninguém. Vou até mesmo ver as razões e as qualidades de quem me fere. Para manter essa boa intenção, peço-te, me abençoe. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Muito lindo, né? Então vamos fazer a nossa prece
de abertura. Vamos agradecer ao nosso Pai amado e querido, a espiritualidade amiga, nossos mentores e todos os irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes. Que a luz do amor caia sobre todos nós, nos abraçando, nos iluminando, iluminando nossos pensamentos e nosso coração, para que o estudo aqui feito possa nos libertar, né, da falta de conhecimento, para que nós possamos fazer a nossa transformação interna. Obrigada, meu Pai, por essa oportunidade linda, que o amor e a luz seja para nós e para todo o nosso universo, que assim seja. Bom, meus queridos, então nós estamos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, amai os inimigos. É o item 3, né? Pagar o mal com o bem. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, equivoca-se geralmente sobre o sentido da palavra amor nessa circunstância. Jesus não quis dizer por essas palavras que se deve ter pelo inimigo a ternura que se tem para com o irmão ou amigo. A ternura supõe a confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que sabemos nos querer mal. Não se pode ter com ele os transportes de amizade, porque se sabe que é capaz de abusar disso. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não poderá haver os laços de simpatia que existem entre aqueles que estão em comunhão de pensamentos. Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao se encontrar com um inimigo do que com um amigo. Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento benevolente vos envolve de um eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Esse preceito parece difícil, impossível mesmo de se praticar, porque se crê falsamente que prescreve lhes dar o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas obriga a se servir do mesmo termo para exprimir diversas nuances de sentimentos, a razão deve diferenciá-los segundo o caso. Amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza, porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do de um amigo. É não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal. É regozijar-se em lugar de se afligir pelo bem que os alcança. É estender-lhes mão segura em caso de necessidade. É abster-se em palavras e em ações de tudo que possa prejudicá-los. Enfim, é retribuir-lhes em tudo o mal com o bem sem intenção de os humilhar. Quem quer que faça isso, cumpre as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. É maravilhoso, né? Mas não é fácil. E quando a gente tenta, né, pelo menos fazer tudo isso que fala ali no Evangelho, né? Você não vai sentir um amor pela uma pessoa que a gente considera inimigo, né? Porque muitas vezes nem inimigo é. A gente sente aquela energia pesada, né? Ou tem alguma mágoa que a gente guarda no coração, mas quando a gente tem mágoa e tem raiva, tá dentro de nós, né? Isso prejudica nós mesmos, né? E quando a gente consegue ter esse entendimento, esse olhar de que
todos somos irmãos, que todos nós erramos, que todos nós se equivocamos em alguns comportamentos no momento, né? Mas que as pessoas mudam, elas podem mudar, depende de cada uma, do que ela procura na vida, dos atos, né? Que ela tenta seguir, né? Então, muitas vezes a pessoa faz alguma coisa hoje, né? Mas amanhã ela já não faria aquilo, né? Ela já tem um outro entendimento, um outro olhar. Então a gente tem que perdoar mesmo, né? Perdoar no sentido de não é esquecer, né? Porque muitas vezes tem coisa que magoa, a gente até leva com a gente, mas não cultivar aquilo no coração e no pensamento, né? Porque quando a gente fica cultivando, alimentando aqueles pensamentos, né, situações com uma certa pessoa, a gente não consegue esquecer e aquela energia vai crescendo dentro de nós, né? Então, como perdoar, né? Como amar o inimigo? É tentar, ter compaixão, porque independente do que a pessoa tenha feito, era o que na hora era o que ela conseguia fazer, era o que estava dentro dela, ela só doou o que ela tinha no momento, né? A gente não conhece o íntimo das pessoas, o que para um é uma coisa boba, para o outro naquele momento é uma coisa grave, né? Então a gente tem que ter um olhar de compaixão, né? E orar por aquela pessoa e trabalhar esse perdão no nosso coração para que essas energias vão se dissipando e você vai desconectando até, porque senão você fica ligado àquela pessoa, porque se você fica pensando naquilo que ela fez, pensando, remoendo aquilo, você cria um fio com ela e você fica ligado nela, né? E quando você vai trabalhando isso, vai esquecendo, tirando isso do seu coração e do seu pensamento, você vai se libertando e isso é bom pra gente mesmo, porque a gente vai limpando o nosso coração e vai se desconectando com aquilo. E ali na mensagem até fala que muitas vezes a gente não precisa estar em contato com essa pessoa, né? Mas a gente tem que respeitar essa pessoa, né? A hora que encontrar, você não precisa, tratar como se fosse uma pessoa íntima, como se você gostasse demais, mas tratar com respeito, com educação, com gentileza, né? Tratar como um irmão universal, né? Que todos somos, né? Então, e se aquela pessoa precisar de você, você estender a mão para ela, porque não é porque ela te fez alguma coisa que você tem que fazer o mesmo, né? Então, você dando exemplos, você agindo diferente, aquela pessoa até pode ser que no momento não, mas mais lá na frente ela vai até se arrepender do que ela fez pelo modo que você trata ela, né? E outra coisa, quando a pessoa faz qualquer coisa contrária ao amor, a gente não precisa desejar mal para essa pessoa, a gente não precisa se vingar dela, não precisa nada, porque a própria consciência dela vai cobrar ela em algum momento, né? Então ela vai sofrer por isso, não pelo que você fez com ela, pelo que ela fez com você. E isso vale pra gente também. Quando a gente faz um mal para alguém, com certeza a nossa consciência vai despertar em algum momento e a gente vai carregar aquele peso conosco até para outras vidas, né? E enquanto não dissipar aquilo, enquanto você não volta com aquela pessoa, enquanto você não trabalha aquela energia, você fica conectado com ela. Então, quando a gente ama, quando a gente perdoa, quando a gente se ama a ponto de querer limpar todo esse mal de dentro de nós, né? E poder perdoar mais, poder seguir uma vida mais leve, em paz, a gente ganha com isso, né? Nós evoluímos, nossa bagagem fica mais leve. Quando a gente voltar para o plano espiritual, nós vamos estar mais fortalecidos. Vamos olhar para trás e vamos falar, eu dei um passo para frente, né? E isso é maravilhoso, é para isso que nós viemos para cá, para o planeta Terra, é para isso que nós encarnamos, né? Que é para trabalhar toda essa bagagem, essa energia negativa que nós criamos com outros irmãos, né?
para poder ir dissipando isso e nosso coração ficando mais leve, a gente tendo entendimento, aprendendo. E aqui é a oportunidade de desfazer essas energias. Então é agradecer todos os dias a Deus pela oportunidade da vida, da reencarnação, de encontrar os nossos desafetos para podermos harmonizar isso da melhor maneira possível, pelo menos da nossa parte, né? E com isso a gente crescendo espiritualmente e evoluindo. Então é maravilhoso isso. E eu penso, né, que inimigo não tem inimigo. Inimigo são momentos de coisas que alguma pessoa nos faz, que para nós a gente fica carregando aquele peso, né? E muitas vezes aquele irmão tão desequilibrado, tão necessitado, né? Que ele agiu impulsivamente num certo momento. Pode até ser que ele estava errado, mas na cabeça dele estava certo, ou a falta de entendimento fez com que ele agisse daquele jeito, ou um sofrimento, ou coisas que está dentro do coração dele que a gente não entende porque nós não vivemos o que ele viveu, né? Então nós nunca vamos saber o que estava dentro do coração para a pessoa agir daquela maneira, mas a gente sabe o que está dentro do nosso coração. Então nunca é olhar só o outro, é olhar dentro de nós também, que a gente pode aprender com aquilo, como a gente pode perdoar e como é bom se libertar desse tipo de sentimento, né? Então perdoar é uma libertação para quem perdoa e muitas vezes para quem é perdoado também, né? Que isso toca o coração da pessoa e ela acaba fazendo mudanças na vida dela. Então é maravilhoso. A gente tem só que agradecer a Deus. Bom, meus queridos, é isso que eu entendi. Então vamos fazer nossa prece de encerramento, né? Então vamos agradecer a Deus, a Jesus amado, a todos os seus ensinamentos maravilhosos. Agradecer a espiritualidade amiga por nos guiar pelo caminho da luz e do amor. Agradecer pelo estudo que ilumina nossos pensamentos e nosso coração. E agradecer por todos que passaram, passam e vão passar pelas nossas vidas. Todos os que nos trazem alegria, que nos fortalecem, que nos ajudam na nossa evolução e todos que são os desafios necessários para que nós possamos crescer, que nós possamos aprender, que nós possamos ser seres melhores. Então, todos que passam por nós deixam um pouquinho de aprendizado, um pouquinho do que a gente precisa, né? Então, a gente só tem que agradecer. Gratidão, Pai querido e amado, por tudo de maravilhoso que o Senhor nos dá para deixar a nossa caminhada mais leve. E obrigada, espiritualidade amiga, por estar sempre conosco, nos amparando, nos fortalecendo para que nós possamos abrir a porta, né, do nosso coração, fortalecendo para que nós possamos alcançar o que nós viemos fazer aqui, nesse hospital, nessa escola, com tanto aprendizado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que a tua luz e teu amor envolva todo esse universo, toda a sua criação, todos os seres, iluminando os corações, iluminando os pensamentos, dissipando as energias negativas, para que nós possamos ser luz e possamos viver na luz, estarmos mais próximos de Ti. Que assim seja. Bom, meus queridos, agora nós vamos distribuir nossa aguinha, né? Que possamos ter uma linda semana, muita luz, muita paz no coração.